Olá pessoal, meu nome é Marlon e eu vou fazer uma coisa aqui, pessoal, neste meu carro, que é um Honda Fit. E eu queria compartilhar com vocês porque acho que é uma situação bastante relevante. Eu já vi vários Honda Fits com pneus diferentes do original e é justamente isso que eu vou fazer agora. Eu vou substituir os pneus desse carro. É um Honda Fit EX 2020, né? Sim, já tem alguns dias que eu estou planejando fazer a substituição do pneu desse carro. Não, assim, nem tá na hora ainda de fazer a substituição dos pneus. Os pneus ainda aguentariam mais uns 10, 15 mil quilômetros ainda. Mas eu quero aproveitar para fazer essa substituição para trocar as medidas originais do pneu desse carro. O original dele é 185 5516. Tem umas rodas de liga leve 016 bem bonitas, por sinal. Daqui a pouquinho eu vou ali para fora e mostrar para vocês isso na prática. Eu ainda não fiz, estou finalizando essa parte do vídeo, essa introdução. Vou ali comprar os pneus e mandar fazer a substituição, e aí eu mostro para vocês o depois, como ficou. Vou ali agora mostrar o antes. Mas então, o pneu original desse carro é 185 5516. Esse carro é um carro bem legal. Ele é um hatch mais robusto, né? Assim, ele tem um espaço muito bom, um espaço interno muito bom, um porta-mala muito bom. Se você for comparar ele com os carros hatch, ele não é um sedã, vamos colocar ele na categoria dos hatches. Entre os hatches, possivelmente ele é um dos maiores que tem, né? Então, assim, tem um design legal, meio agressivo, embora boa parte das pessoas dizem que é o carro mais feminino, né? Mas assim, inclusive quem usa ele bastante em casa é minha esposa. Mas enfim, o que eu quero dizer pra vocês? Que eu acho que ele suporta um pneu com um perfil um pouquinho mais de borracha, tá? Então é isso que eu quero fazer. Vou substituir as medidas originais de 18555 para 19555. Com essa alteração, eu devo ganhar meio centímetro de borracha. Meio centímetro de um lado, meio centímetro do outro, né? O diâmetro do conjunto roda mais pneu vai aumentar em 1 centímetro exatamente, porque ele aumenta meio centímetro do lado e meio centímetro do outro, quando eu faço a substituição do 18555 para o 19555, né? Essa semana, uma coincidência muito grande, já deve ter pelo menos uns 2 meses que eu estou planejando fazer essa substituição. E hoje é sexta-feira. Na quarta-feira eu estava indo na hora do almoço para casa, estava indo de moto, e eu passei do lado de um Honda Fit que me chamou a atenção o pneu na hora que eu vi. O pneu tinha muita borracha, né? Eu vi aquilo e falei, esse pneu não é original. Fui para casa, voltei na hora do almoço. Esse carro estava estacionado ao lado do meu trabalho. Voltei do almoço e fui lá e ver as medidas que a pessoa colocou naquele carro, no Honda Fit. É a mesma versão do meu Honda Fit aqui, talvez um pouquinho mais antigo, mas a versão é a mesma cara, a mesma traseira, tudo mais, a mesma versão do Honda Fit. E naquele carro ele estava com 195 6016, e eu achei muita borracha para esse carro. Ficou esteticamente, não ficou legal. Possivelmente, como ele aumentou bastante borracha, ele deve ter ganhado um pouquinho de maciez no carro. Quanto mais borracha, a borracha do pneu consegue absorver mais o impacto, solo, asfalto ruim, pegar uma estrada de chão, possivelmente ele consegue lidar melhor por ter um pneu mais borrachudo. Mas foi muito legal, porque isso foi a quarta-feira, hoje é sexta. Na quarta-feira eu vi um Honda Fit com um pneu 195 6016 e eu cheguei à conclusão que 195 60 eu não quero, né? Então, e a minha ideia sempre foi o 19555. Então, assim, isso me reforçou a minha tese de que, se é para mudar os pneus originais do Honda Fit, que seja para 195 5516. Você não aumenta muito o nível de borracha do pneu. Esteticamente continua legal. Esse carro ele tem um visual agradável, né? Então, assim, não vou aumentar, não vai ser um pneu muito borrachudo, não vai ficar feio. Eu consigo ver um pouco de esportividade nesse carro. Eu acho ele bem legal. E aumentando a borracha para a medida que eu quero, eu acredito que isso não vai influenciar no visual também. O que eu vou ganhar com isso em performance no dia a dia? O carro ele vai conseguir absorver melhor os buracos, o asfalto ruim. Se eu precisar pegar uma estrada de chão, ele vai conseguir lidar melhor com isso, porque ele vai ter um pouco mais de borracha, né? Então, assim, as imperfeições do asfalto, do piso que a gente roda aí, o pneu com mais borracha, ele consegue suportar melhor isso, né? Então, o objetivo principal
é isso, né? Então assim, eu vou ganhar um pouquinho de altura, né? Como eu disse para vocês, o carro deve ficar meio centímetro mais alto, né? Vou ali fora, vou mostrar para vocês, aí fica, acho que fica algo mais visível de ver e mais fácil de compreender tudo que eu tô dizendo, tá? Pausando aqui para mostrar ali fora o antes com o pneu original ainda. Vou mostrar para vocês aqui, pneu original. Não sei se tá dando para ver, mas 185 5516. O que é 185? É a largura, 18 centímetros e meio de largura. O que é 55? É 55% da largura, ou seja, significa que aqui tem, aqui é 55% dessa medida. Lembra que eu falei que eu vou colocar 19555, né? Então assim, vai ser no que eu vou colocar vai ser 55% de 195. Aqui é 55% de 185. Então assim, a largura vai aumentar em 1 centímetro e esse 55% aqui de 195 vai aumentar meio centímetro. Então essa distância aqui, ó, isso aqui vai aumentar meio centímetro. Aumentando meio centímetro aqui e meio centímetro aqui embaixo, o diâmetro daqui até aqui vai aumentar 1 centímetro na medida que eu vou fazer. No exemplo que eu dei para vocês, naquele carro que eu vi na quarta-feira que estava com 195 6016, essa altura aqui aumenta 1,5 centímetro, 1,5 centímetro aqui, mais 1,5 centímetro aqui, o diâmetro total aumenta 3 centímetros. Olha só, o pneu, esse pneu que eu vi na quarta-feira que eu falei para vocês, são quase 3 dedos a mais. Então assim, esteticamente eu acho que não fica legal. É possível que se você colocar muito peso nesse pneu que o cara colocou aqui, essa parte talvez encoste aqui, enfim, no 9555 dificilmente isso vai acontecer. Eu tenho uma tabelinha aqui que eu vou mostrar, que eu vou compartilhar com vocês. Eu fiz essa tabelinha no Excel. Vamos ver aqui, ó, 1855516. Essa medida aqui, ó, esse trecho aqui, ele tem 10 centímetros e 18, 10,18 centímetros. Essa borracha aqui, ó, essa medida, tá? O 19555 que eu quero colocar vai ter 10,73. 10,73. Então esse original de 10,18 centímetros para 10,73 centímetros é basicamente meio centímetro que aumenta. E naquele que eu vi, né, que o rapaz colocou, tá dando 1,5 centímetro a mais. Então assim, falei bastante teoria, né, muitos números aí, espero que eu consegui ser claro. Mas assim, ó, o que eu tô falando, por que eu quero melhorar, ó, aqui é a altura do celular, tá vendo isso aqui? Isso aqui que eu quero melhorar, pessoal. É pouca borracha aqui. Então assim, infelizmente 195 60 vai ficar muita borracha, não vai ficar legal proporcionalmente, vai tirar um pouquinho da estética do carro. Por isso que eu vou trocar apenas por um 185 5516. Olá, senhoras e senhores, vamos embora, dando sequência aqui no vídeo, falando dos pneus do Honda Fit. A situação é a seguinte, pessoal, já tem alguns dias que eu fiz a substituição, né, dos pneus. Então já estou rodando, já tem algum tempo, então já tenho um pouquinho mais de experiência para falar com vocês sobre a utilização desse pneu no Honda Fit. Então assim, o que eu posso falar para vocês já de resumo? Daqui a pouquinho eu vou parar o carro e vou mostrar para vocês de fora como ficou. Mas assim, a mudança foi bem sutil mesmo. Aumenta, preciso fazer uma recapitulação, né? 1855516 original para 1955516. 185 para 195, 185 milímetros para 195 milímetros. Aumentei 1 centímetro de largura do pneu. O que eu ganho com isso? Estabilidade, é um carro mais no chão. Em altas velocidades você consegue fazer uma curva com mais segurança, o carro fica mais no chão, você ganha mais contato com o solo, né? Normalmente esse contato maior com o solo implica em consumo de combustível maior. Não notei isso aqui, tá? Não notei aumento de consumo de combustível. Mas o foco principal não era aumentar a largura do pneu, era para aumentar a altura, né? Que como vocês viram no início do vídeo, quando eu coloco a minha mão ali próximo do pneu traseiro, vocês conseguem observar que é pouquíssima quantidade de borracha no pneu, né? Ali
separando a roda do solo, né? Bem pouca borracha. Ali, aquela diferença ali de borracha aparenta muito carro esportivo, né? Carro esportivo que tende a utilizar pouca borracha para ganhar um pouquinho mais de esportividade, e não é o foco desse carro. Nossa, o sol tá... Deixa eu mudar de lugar aqui um pouquinho, ver se melhora. Mas assim, não é o foco do carro. O foco desse carro não é... Vamos ver melhor aqui a câmera. O foco desse carro não é esportividade. Esse carro é um carro de família, levar a criança na escola, fazer compra no supermercado, colocar peso no porta-mala. Então assim, eu acho que esse carro precisa de um pneu melhor do que o que ele vem quando se utilizado com roda aro 16. Eu acho que a versão de entrada é roda 15, a intermediária e a topo de linha é roda 16. Eu acho que é isso. E esse pneu que vem com roda 16, eu acho que não é o pneu ideal para esse carro. Então assim, gostei muito do resultado, tá? Gostei muito do resultado. Assim, eu consigo perceber que o carro consegue absorver um pouquinho mais agora as imperfeições do asfalto, buraco, uma estrada de chão que você pega de vez em quando no final de semana, ele consegue absorver melhor as imperfeições do solo, por ter mais borracha, né? Então assim, acho que a troca foi muito bem feita, valeu a pena. Não utilizaria outras medidas, como eu falei para vocês. A 195/60 eu achei que ficou muito estranho. A 195/60 é como se você tivesse pego um pneu de um SUV e colocado no Honda Fit. É mais ou menos essa impressão que você tem. Então assim, não gostei do 195/60 quando eu vi, né? Então por isso eu acho que inclusive no 195/60 eu não duvido nada de, se você colocar um peso extra ali no porta-mala e você passa num quebra-mola, o carro não dá uma raspada por conta do pneu com muito mais borracha. O 195/60 ele aumenta em altura 1,5 cm, enquanto o que eu coloquei, 195/55, aumenta em só meio centímetro, né? Então assim, ficou exagerado o 195/60. Então se você está na dúvida em se tratando de Honda Fit, eu não trabalharia com a possibilidade do 195/60, 195/55 ou 185/60. Lembrando que originalmente 185/55. Talvez, se o objetivo é só aumentar a borracha, talvez 185/60, talvez, né? Ou 205/55, 205/55, você sai de 185 para 205, você está falando em aumentar 2 centímetros em cada pneu. Multiplica por 4, deu uma raspada ali. Multiplica por 4, provavelmente o consumo vai dar uma piorada, se você pensar em colocar um 205/55. Então assim, dentre as possibilidades que nós tínhamos para esse carro com roda aro 16, né, acho que eu fiz a melhor escolha possível, 195/55/16. Pessoal, era isso. Tô chegando ali num posto, vou parar o carro, encostar, vou mostrar para vocês como que ficou estético. Vocês vão perceber que talvez nem percebam, né, mas sim, de fato houve uma alteração nas medidas originais do pneu. Talvez não percebam justamente por eu ter feito uma escolha sutil entre as mudanças dos pneus, beleza? Já volto para mostrar o carro como ficou de fora. Até mais. Aí pessoal, Honda Fit com os pneus novos, 195/55. Dá uma olhadinha. Melhorou bastante, mais borracha. Olha aqui na dianteira como fica. 195/55/16. Antes 185/55/16. Então assim, gostei, ó, bem mais borracha. Não chega a mudar o visual do carro, dá uma olhadinha. Continua com um visual legal. Essa era, além do que eu queria, pneus maiores, mas não queria mexer na estrutura do carro, visualmente falando. E eu achei que ficou bom. Beleza? Era isso aí. Recomendo demais essa substituição, tá, pessoal? O Honda Fit acha que cabe pneus melhores aqui do que é entregue originalmente no carro. Beleza? Isso aí. Grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Valeu.